Que é, quando eles falam de inválidos, eles falam de pessoas como nós, né? Tipo, os inválidos do filme somos nós, filhos, né? Enfim, filhos da natureza, filhos de Deus, é a gente. Então, assim, vive até 30 anos. Por que as pessoas vivem até 30 anos? Porque não tem uma medicina aqui, ó, pegando, né? É isso, quer dizer, o pressuposto daquela sociedade é que se tu nasceu pela natureza, tu não vai ter saúde, tu não vai ter acesso a tudo que te possibilita viver mais do que 30 anos. Então, não é que... E aí, quando a gente pensa em inclusão e exclusão, em processos e políticas de inclusão, a questão é exatamente essa. O que é deficiente? Somos nós ou é a sociedade? É o espaço que a gente vive. Então, assim, o processo de inclusão não é só colocar as pessoas dentro, né? Não é trabalhar, de novo, com igualdade, é trabalhar a partir da possibilidade da diversidade coexistir. Então, e a gente já discutiu isso muito, né, por causa do EBDC, né, do Encontro Brasileiro de Divulgadores de Ciência, que daqui a 1 mês e meio vai estar rolando aqui nesse espaço, que é a diversidade. E a diversidade é um pressuposto nosso quando a gente pensa que, por exemplo, o banheiro feminino e masculino, ele tem que ter espaço para as pessoas trocarem fraldas de crianças, por exemplo. Né? Então, tem que ter um espaço. O espaço tem que acolher pessoas que tenham crianças. O espaço tem que acolher condição de pessoas, né? Eu estou aqui com o joelho machucado, porque aqui tem escada e tal, quer dizer, qual é a condição que as pessoas têm de chegar aqui sem precisar ser carregadas no braço, né? Qual é a condição que as pessoas têm de... Então, essa é a pergunta da inclusão. A inclusão não é botar alguém aqui dentro, a inclusão é de que maneira o nosso espaço dá condições para essa pessoa ter autonomia. E isso a nossa sociedade vem falhando miseravelmente em vários aspectos, né? Porque se parte do pressuposto que as pessoas... Primeiro, a gente diz assim, primeiro a gente educa as pessoas para elas viverem em sociedade, e aí a sociedade não sabe nem que ela existe, porque, de novo, é uma condição de existência. Ser humano é uma condição de existência na nossa sociedade. Então, se a minha sociedade não dá condições de existência, ou seja, o status de que essa pessoa pode existir aqui, eu não tenho uma sociedade inclusiva, porque a gente não tem. Nessa sociedade, a gente está falando, por exemplo, saneamento básico. Eu não vou nem chegar assim em cadeira de roda, em pessoas com baixa acuidade visual. Não, é saneamento básico. É uma política de inclusão. É uma possibilidade das pessoas se manterem vivas, não terem doenças, que eu não vou nem nomear aqui, porque a gente está ao vivo, eu não vou falar, né, coisas escatológicas ao vivo. Mas é o básico, gente, é o básico, é uma tecnologia antiga, não estou falando nada de novo. E a gente não tem. Então, uma política de inclusão básica, saneamento básico, não temos. Né? Educação para todos, há mais de 400 anos a gente fala em educação para todos, didática magna e tal, não temos. Né? Não temos educação, acesso ao conhecimento. E aí, quando a gente pergunta... Se a gente vê uma declaração dos direitos humanos, que a gente assinou há quantos anos? 40, 50, 60, 70 anos, 69, né? Se a gente não tem ainda pessoas não têm acesso a tudo que a Declaração dos Direitos Humanos tem, das duas, uma. Ou a gente assumiu que essas pessoas não são humanas, ou a gente falhou miseravelmente em políticas de inclusão. Ou seja, numa sociedade que permite que as pessoas tenham autonomia para viver e viver com tudo que se considera o mínimo. Né? E aí, se a gente vai acrescentar camadas vinculadas a não ter condições de caminhar, né? Não ter condições de enxergar bem, não escutar bem, enfim, se a gente vai botando camadas, aí a coisa vai ficando mais e mais, né? Enfim. Difícil.